Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do duelo entre Fluminense e Vasco, duelo que acontece no Maracanã nesta quarta-feira. E o Vasco vai buscar um bom resultado para se manter no G4. A partida é de suma importância, clássico carioca, mando de campo do Fluminense. Só que o Vasco vem jogando bem. Tem o Payet, né? Payet tá jogando muito nessa temporada 2024 e os comentaristas aí vão falar sobre este duelo desta quarta-feira. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E Romerinho. Putz, aquele time era bom, não. 1980. Timaço, hein? 40 anos, cara. Era um time sensacional e não era espetacular. Casal 20. Coletivo, aspecto coletivo gigantesco. Carlos Alberto Parreira, né? É, também. Técnico. E era curioso esse tempo, né? Que os jogadores que não davam certo em São Paulo, que iam pro Rio, estouravam. E lá o inverso também. Mas Jogadores isso que até não hoje, vêm no acho. Rio. E Assis e o Washington, dupla no Atlético, Nossa. Paranaense, e depois... Semifinal. No Corinthians foi mal, o Washington só. O Assis foi até. Assis São Paulo, Paulo, São mais ou Paulo menos. também. Mais ou menos. Mais ou menos, não foi mal, mas... Mas não foi o que foi no Fluminense. Nossa. É. O Riva, né? Tem várias histórias. Várias histórias. Esses dias descobri que o Manfrini fez parte da segunda academia e não jogou no Palmeiras. Mas enfim, Fluminense e Vasco, o Vasco é cedo ainda para falar isso, porque o campeonato é curto, mas ele dos grandes, ele e Botafogo, estão ali patinando para estarem entre os 4 primeiros colocados. O Vasco está dentro, né? De momento, o Nova Iguaçu é quem está tirando o Botafogo, que não é assunto de momento, mas a questão é que o Vasco está pouquinho abaixo do que particularmente eu imaginava olhando o fim do ano passado. Enquanto que o Fluminense, que poupou muitos jogadores, deu férias, né, porque estava na disputa do Mundial de Clubes, está na liderança de novo do campeonato. Não vou partir para o favoritismo, não. Quero saber de vocês o peso que tem para o Vasco, porque o Fluminense parece estar bem assentado em relação ao seu momento na temporada. Tem um detalhe, acho que importante nessa questão da classificação, é que o Fluminense não fez nenhum clássico ainda. Ele voltou depois, então acho que agora o Fluminense... Aliás, a tabela é bem cruel, né? Porque tem Flamengo e Botafogo depois. Mas também porque ele voltaria depois, né? Então a federação deu um jeito de empurrar os clássicos. Agora vai ser uma sequência. O Vasco fez um clássico com o Flamengo, eu achei aceitável. Gostei até. Então, quando foi... Porque, né, Napoleão, talvez fora o Nova Iguaçu que está aprontando alguma coisa. E que, entre aspas, já fez os clássicos. Ele já enfrentou os 4 grandes. Já enfrentou os 4 grandes. Fora o Nova Iguaçu, eu acho que o teste, quando você vê como é que está cada equipe, são nesses confrontos. Tanto que a questão em cima do Flamengo ficou quando o Flamengo jogou mal, ou não jogou tão bem contra Vasco e Botafogo. Então, eu estou mais curioso em ver o Fluminense num clássico, se o Diniz vai com a base do ano passado sem reforços, que tem sido essa a ideia da escalação titular por enquanto, ou se ele vai usar em alguma coisa colocando um desses novos contratados de início. E acho que o Vasco é uma fórmula, são fórmulas Ramon Dias e Diniz muito diferentes de ver o jogo. A gente estava vendo lá no comecinho do Vasco o gol do David, né, que jogou no São Paulo, fez o primeiro gol lá no jogo do Vasco. O David é um jogador que se encaixa no modelo do Ramon Dias, jogador de contra-ataque e força. O Vasco é força e ligação direta. E o Fluminense é construção. São estilos bem diferentes. E, curiosamente, né, aquela questão do gramado que apareceu do Maracanã, todas as coletivas do Diniz e do Tite, vai ser também um objeto que acho que para o tipo de jogo que o Fluminense pratica, ainda pior. É um obstáculo. É um jogo de passe e tal. Então, a minha curiosidade maior é ver o Fluminense num clássico, ver o Fluminense num primeiro grande jogo dessa temporada, né? Se o Diniz vai colocar alguma coisa nova em termos de jogadores que chegaram vários, nesse time que manteve a base, perdeu o Nino do ano passado. Bom, e você, Marcino? O que você... Cara, eu vejo o Fluminense vai ter chegar mais tarde, tem uma vantagem, né? Você descansa o jogador, descansa as articulações e tal. Mas essa sequência de clássicos pode trazer, pode dar uma chamuscada.
Mas, cara, eu acho que é um trabalho já consolidado. A tendência é que o Fluminense esteja, neste momento, melhor que os outros 3, inclusive o Flamengo. Mesmo com isso que você está considerando, de voltar, de... Sim, sim. Mesmo com o Flamengo, por causa da qualidade do trabalho. Quando eu digo qualidade do trabalho, é um trabalho vencedor. Ganhou estadual, ganhou Libertadores, um carimbo já tem. O Brasil precisa disso para ser feliz. As pessoas precisam disso, né? E acho que é um modelo de jogo também consolidado, quer dizer. Então, é muito mais difícil o trabalho do Tite do que do Diniz. Talvez... Eu acho. Tá, não, eu acho. Você gosta da... Não? É que eu entendo... Vocês discordam? Não, eu estava elaborando o pensamento. Eu entendo o que você está falando, seu argumento. O argumento é de que a continuidade do trabalho para o Diniz é mais simples. É muito mais fácil que ainda... para o Diniz ajustar o time agora. Não, isso é outra discussão, mas é muito mais fácil para o Diniz fazer um outro ajuste no Fluminense do que para o Tite. Tem uma série de pepinos bons para resolver. Alguns com tempero ficam ótimos, mas precisa ver se não dá indigestão na torcida. Esse é o grande lance do Flamengo, que não está em discussão. Vamos para o Vasco. Eu acho que o Vasco precisava um pouco mais de contratação, inclusive. O Vasco acho que hoje... 7-7... Fechou o tornelinho? 777. São 3 sets. Quase que eu mandei 775 de novo. 775 eu vou cabrar. Isso, 777. Vicente Matheus, nosso grande... Precisa colaborar, né? Precisa colaborar. O Vasco hoje, eu tenho um grande amigo, vizinho vascaíno, e ele, assim, a cada jogo do Vasco, ele acompanha com a gente aqui, ele fala, olha, olho no Payet. E, de fato, tem jogado bem, perdeu Muito peso, bem, claro. está adaptado, tem jogado bem. Mas ainda é pouco, porque quando a gente fala da SAF do Vasco e das missões do Vasco, vejam, não sei se vocês vão concordar, o Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo sempre pelo arsenal de jogadores que tem. O Fluminense, claro que é um tri muito especial, mas é o campeão da Libertadores, talvez seja o que tenha mais margem de discussão. Tá, o estadual deixa para lá, vamos pensar em outra história. O Vasco quase cai para a segunda divisão, termina, acho que em vez de alta, mas tem essa carência muito grande de você dar uma resposta. Né? Botafogo também. O Botafogo por outras circunstâncias. Né? Sim, diferente. Eu acho que em termos técnicos o Payet é indiscutível. O Vasco também perdeu 2 volantes com lesão grave no início da temporada, que compromete a estrutura que o Ramon Dias já tinha, né, montado. Tem a questão agora também, eu entendo o que vocês estão falando, porque me parece o elenco para a temporada também ainda muito... Lembrando que o Vasco jogou até a última rodada contra o rebaixamento. Sim. A impressão de que o Ramon Dias e os reforços contratados de fato fizeram uma campanha no segundo turno boa, né, a ponto de escapar, é suficiente para a temporada? Não é. Verdade, concordo. Eu acho o elenco, enquanto o Fluminense já tinha um elenco bom e se reforçou bastante. Acho que a grande questão para o Fluminense é, como ele fez no ano passado, conseguir encontrar o equilíbrio entre a experiência e o vigor físico para desenvolver um modelo de jogo. Não dá para ter só jogador acima de 30 anos e nem só jogador... Então, acho que serão importantíssimos os retornos do Alexandre e do João Kennedy, embora chamuscados também pela perda do pré-olímpico, para dar alternativa ao Diniz. Eu tava pegando... Parênteses, eu discordo que estejam... Chamuscados talvez seja um bom termo. Mas o Felipe Melo já não... Não foi para dizer, ó... Até acho que para volta para cá, onde você é bem quisto, que você vai jogar. Eu estava dando uma olhada aqui, quando vocês estavam comentando, a sequência, porque a sequência do Fluminense é uma sequência impressionante. O Fluminense vai jogar contra o Vasco, aí ele vai ter o Madureira, que é o único... Aí ele tem a LDU. 2 jogos. Em Quito, primeiro. Aí ele tem o Flamengo, no final de semana. A LDU Quito, próximo jogo, Flamengo. Aí a LDU volta e Botafogo. Os próximos 6 jogos do Fluminense, fora o Madureira, são, repetindo, Vasco, Madureira, LDU, Flamengo, LDU e Botafogo. São clássicos. Então, viagem, aí começa a temporada do Fluminense para valer. Fora o Madureira, é só carne e pescoço. E a LDU tem uma coisa histórica, né? Ainda tem essa questão dessa rivalidade histórica da Libertadores, do Thiago Neves e tudo mais. A LDU se desfalcou muito, o técnico saiu, o Zubeldia é técnico, não é jogador, né? Pro Rubão do Corinthians, aquela brincadeira. O Zubeldia é bom jogador. Vamos de olho. Saíram vários jogadores, é verdade, mas, só de ter que jogar em Quito, na semana do Fla-Flu, já é uma questão difícil.
Né? Não, e na Então, o sequência tem Fla-Flu no outro meio. clássico. Exato. O Flamengo Desgaste tem muito sofrido grande. muito com o Fluminense. O Diniz conseguiu um encaixe com diversos treinadores e modelos de jogo do Flamengo. Verdade, verdade. O Fluminense não é à toa se posicionou como o grande rival do Flamengo. Historicamente sempre foi, mas digo, no atual momento de soberania do Flamengo, por assim dizer. Mas a LDU, cara, eu não sei se esse jogo, nesse momento do ano, não é mais importante para o tricolor. Certo. Porque assim, 2008, aquela tristeza no Maracanã com a perda do título como foi. Né? Ganhou o jogo perdendo nos pênaltis. Né? Thiago Neves, na história, o único jogador a fazer 3 gols numa final de Libertadores e não ser o campeão. Né? Aí no ano seguinte, 2009, eles decidiram a Sul-Americana. Foi. E a LDU ganhou de novo. De novo. Então e a LDU com um time diferente, né? do de 2008. Sim. Então, existe uma coisa, uma celeuma aí com o Fluminense. Eu sei que a gente está falando do clássico aqui, mas essa sequência é muito pesada. Importante essa sequência que o Arnaldo lembrou, hein? E aí, então, mas dentro desse dilema do Napoleão, isso aí pode chamuscar bastante. O Diniz não vai poder... Ficar poupando, né? Não, e não vai poder usar o mesmo time nos 6 jogos, certo? Então, talvez aí a minha dúvida é, o que ele fará na semana do Fla-Flu? Madureira você já tira, que é Aí beleza. Pronto. Agora, na semana de Quito e Fla-Flu... E Botafogo? E depois Botafogo... Não, Quito, Flamengo, LDU, de novo, Botafogo. E Vasco, né, hoje. Agora o Vasco é a largada. Amanhã, desculpa. É a largada, né, para essa situação. Se ele vai mesclar, que ele não gosta, ele gosta de manter o mesmo time. Ou o que ele vai priorizar? Digamos assim, o Cano talvez não seja um bom exemplo, porque ele gosta de jogar todas, mas sei lá. Ganso e Renato Augusto, como vai gerir a energia deles? Ganso vai para Quito ou joga contra o Flamengo? Renato Augusto vai para Quito. Acho que até a questão da altitude aí, acho que dependendo da reação de cada jogador, acho que tem que ser considerado nessa escolha. É impossível, tá voltando recentemente de férias, jogar com o mesmo time esses 6 jogos. E por falar em voltar de férias, a Flu TV divulgou uma imagem. Eu sei que as imagens elas não podem ser muito conclusivas, mas impressionou nossa produção a forma física do Marcelo. Que nesse momento, olha aí, ó. Ele tá assim há algum tempo, cara. E assim, ele é um jogador fundamental. Na final da Libertadores, a liderança é um negócio impressionante. É um jogador acostumado a grandes decisões, né? Eu acho que isso aí ele recupera, mas assim, nós estamos falando de uma sequência pesada com disputa de título. Claro. Nas primeiras formações desse ano do time titular, Napoleão, ficaram evidentes as necessidades de André e Martinelli para o Arias também, como terceiro, dar a dinâmica e o vigor para o resto da turma. Então, o que o André e o Martinelli já correram nesse início de temporada não é fácil, né? E acho difícil é mais difícil substituí-los hoje do que substituir o Ganso. Claro, tem jogador à vontade. Tem jogador à vontade. Ou o Cano. Chegou o Terence, por exemplo, acho que não é a mesma função, mas ele vai jogar. O Terence pode dar um equilíbrio. Pode ajudar. Aí, né? Pode ajudar. Eles têm mais vigor. Né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Band Esportes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida desta quarta-feira entre Fluminense e Vasco, e o Cruz Maltino vai em busca de um bom resultado para se manter no G4. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.